Boa noite, minha amiga, meu amigo e minha irmã e meu irmão. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos hoje aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E como todos sabem, a Web Rádio Estação da Luz, ela tem o apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje nós estamos aí no aguardo do nosso irmão Cosme Deolindo lá do Rio de Janeiro. Ele está vendo se consegue entrar, estamos aí com um probleminha técnico, mas a gente vai adiantando aqui enquanto o nosso irmão e amigo chega. Nós somos, como sempre falamos, uma web rádio e toda web rádio todo o programa espírita e toda atividade espírita, ela deve ser precedida de uma prece, que a gente chama de autorização, de uma possibilidade evolutiva, para que possamos, dentro dessa possibilidade, ajudar os nossos irmãos de caminhada. E o que é que vai ocorrer conosco agora? Nós estamos recebendo a ligação do Cosmo, vamos ver se ele vai conseguir entrar. Caso contrário, ele vai fazer aqui um mini programa, sem problema nenhum. Vamos iniciar com uma mensagem do livro Caminho Espírita, A Jornada do Bom Combate, Espíritos Diversos, uma mensagem do nosso querido, pois não? Né? Uma mensagem do nosso querido irmão X. Avisa ele. Tá aí um probleminha técnico, mas eu acho que ele entra já já. Então, o item 21, pelo irmão X, tem muito a ver hoje, porque hoje, queiramos ou não, nós temos aí, dentro do secretismo religioso, Cosme e Damião, né, que se comemora na igreja tanto católica, ortodoxa, grega, enfim. Cosme e Damião são reverenciados em duas ou três possibilidades religiosas, né? Dia 26 na Igreja Católica e dia 27 aqui nas questões do sincretismo nas umbandas e nos candomblés. E aí, por isso é que nós pensamos aqui um bilhete paternal. Olha, aqui chegou o nosso irmão Cosme Deolindo. Tudo bom, Tavares? Agora tá ótimo. Como é que tá você? Tudo bem, graças a Deus. E você aí, meu irmão? Tudo certinho? Agora falando com você, ficou lindo, divino e maravilhoso. Tá bom, querido. Então, nós vamos iniciar hoje o nosso programa Estação da Luz, fazendo aqui a leitura. Nós já estamos aqui nessa possibilidade da leitura, meu amigo Cosme, e ela vai ser o bilhete paternal de uma mensagem do irmão X, que diz assim: sim, meu filho, talvez por capricho dos seus 13 anos, você deseja receber um bilhete de um amigo desencarnado, cujas páginas começa a ler. Você, um menino, solicita a orientação espiritual? Tenho escrito muitas cartas depois da morte, mas, sinceramente, não me recordo de haver dirigido até hoje qualquer recado a gente verde do seu porte. Perdoe se não lhe correspondo às expectativas. Diz você que não espera uma história de caronchinha baseada em gênios protetores e arremata. Quero, irmão X, que você me diga quais são as coisas mais importantes da vida, apontando-me aquilo de bom que devo querer e aquilo de mal que preciso evitar. E o irmão X arremata. Lembro-me assim de lhe oferecer a você uma lista curiosa que um amigo meu me ofereceu aí no mundo, precisamente quando eu tinha a sua idade. A relação apresenta o título Aprenda, Meu Filho, e continha as seguintes informações. O maior e melhor amigo? Deus. Os melhores companheiros? Os pais. A melhor casa? O lar. A maior felicidade? A boa consciência. O mais belo dia? Hoje. O melhor tempo? Agora. A melhor regra para vencer?
a disciplina. O melhor divertimento, o estudo. A coleção mais rica, a das boas ações. A estrada mais fácil para ser feliz, meu filho, é o caminho reto, assevera o nosso irmão Humberto de Campos, pela pena maravilhosa de Chico Xavier. A maior alegria, o dever cumprido. A maior força, o bem. A melhor virtude é a cortesia. O maior heroísmo, a coragem de ser bom. A maior falta é a mentira. A pior pobreza, a preguiça. O pior fracasso é o desânimo. E o maior inimigo, o mal. O melhor dos esportes, a prática do bem. Leia essa lista de informações sempre que você puder e veja por si como vai indo a sua orientação. E se quer mais um aviso de um amigo velho, cada noite acrescente essa pergunta a você mesmo, depois das suas orações para o repouso. Que fiz hoje de bom, que somente um amigo de Jesus conseguiria fazer. Do livro Caminho Espírita, a Jornada do Bom Combate, Espírito Irmão X, o nosso querido Humberto de Campos, pela psicografia abençoada de Francisco de Paula Cândido. Meu amigo Cosme, boa noite, como é que está você? Está tudo bem? Tudo bem, Tavares, graças a Deus. Como é que vai, irmão? Como diz aqui no Nordeste, falando com você, melhorou 1000%, né? A recíproca é verdadeira, meu irmão. Fica com Deus. Meu Tá? amigo, você poderia fazer a prece de abertura, que eu faça a leitura do Evangelho? Pode ser, meu querido? Pode, pode. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, abrir os nossos corações e deixar que essa espiritualidade amiga, benfazeja, que nos envolve, nos comungar com o Pai, com a divindade, o nosso irmão maior Jesus. Amigo Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, nessa rádio, para mais uma vez falarmos sobre o seu Evangelho de luz e de amor. Possamos nós, Senhor, podermos abrir os nossos corações, elevar os nossos pensamentos e sermos conduzidos por essa espiritualidade amiga que nos envolve nesse momento. Abençoe a todos os nossos ouvintes, os nossos internautas, abençoe os nossos amigos que nos conduzem, para que nós possamos, Senhor, elaborar da melhor maneira possível todos os ensinamentos que serão aqui ministrados por essa espiritualidade benfazeja. E ao sairmos daqui, Senhor, possamos estar um pouco mais alegres, tranquilos, solidários e fraternos, para, como bandeirantes do Espiritismo, estarmos semeando a sua boa nova de luz e de amor. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Tavares? Maravilha, meu amigo. Que coisa linda a vossa prece. E aí nós vamos hoje ler o capítulo, meu amigo, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração, o item 1 e 2, simplicidade de coração. Desculpa, simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Item 2. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que eles a tocassem. E como seus discípulos afastavam com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse-lhe: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeceis, porque o reino dos céus é para as que lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber no reino do céu como uma criança, nele não entrará. E depois de ter as abraçado, abençoou, impondo-lhes as mãos. Isso está em Marcos 10, 13, 16. Meu amigo, me faça um breve comentário sobre essa passagem tão linda do Evangelho de Jesus e me fale que hoje o estudo é sobre as parábolas de Jesus, essas histórias que ele nos contava,
de forma tão pedagógica, com tanta moralidade e com tanto senso espiritual. Boa noite, meu amigo, muito obrigado por ter o amigo Cosme aqui na nossa web rádio Estação da Luz. O prazer é todo meu, Tavares, falar com você, com os nossos internautas, com os nossos ouvintes, para mais um estudo dessa nossa Boa Nova do Cristo, que é tão importante para todos nós. A reflexão, o entendimento, para que nós possamos vivenciá-la, que é o principal, né? E que nós estamos, no dia a dia, trabalhando para que isso aconteça. Sobre essa passagem que o nosso irmão acabou de ler para nós, e que é muito interessante, nesse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro coração, e nesse subtítulo, simplicidade e pureza de coração, vou fazer apenas um resumo do que trata essa passagem. Na realidade, pureza de coração, né, é totalmente diferente de orgulho e egoísmo. Exatamente as duas chagas da humanidade, que a espiritualidade ela vem constantemente nos afirmando para que o homem se distancie, que trabalhe contra eles, para que nós possamos nos elevar ao nosso irmão maior Jesus, ao nosso Criador, nosso Pai misericordioso que é Deus. Nessa passagem do Mestre Amado, a gente pode entender que, ao reencarnar, o espírito ele possui a oportunidade, né, do início aqui da sua chegada, receber as novas orientações, né, que vão lhe ajudar aqui a se tornar um pouco mais ajustado para alcançar aqueles objetivos que ele, no plano espiritual, ele elaborou juntamente com o seu benfeitor. E quando aqui nós chegamos, né, nessa nova roupagem, e que nós temos todo o trabalho de iniciar na infância, buscar a juventude, trabalhar a maturidade, e assim nós nos transformarmos como espíritos um pouco mais experimentados na vivência da vida, essa passagem nos fala que nós temos que trabalhar o tempo inteiro sobre a questão de nós buscarmos essas oportunidades que nós temos. E quais são as oportunidades que nós temos? A maledicência, a nossa impaciência, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, que são situações que nós vivenciamos todos os dias. E Jesus pede exatamente para que isso não aconteça, para que a gente busque nos transformarmos em homem novo, né? Como disse o nosso querido apóstolo Paulo, né? Que cidadãos que estão no mundo, mas não que são do mundo, para que nós possamos, da melhor maneira possível, lograrmos êxito naquela nossa meta, no nosso objetivo. O próprio André Luiz comenta sobre isso naquele livro Os Mensageiros, quando ele nos relata que a maioria de nós não somos espíritos completistas. Nós precisamos completar a nossa missão, nós precisamos completar aquilo que nós viemos aqui buscar. E não há outro objetivo, senão, quando nós reencarnamos aqui, de buscarmos a nossa elevação moral e para alcançarmos essa elevação espiritual. É isso que nós entendemos dessa passagem que o irmão leu tão bonito, desse capítulo 8 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Muito belo, muito lindo. Meu amigo, nós nos encontramos devido à nossa irmã Elsa Rossi, lá de Londres, e você faz parte da Congregação Espírita Francisco de Paula, do bairro da Tijuca. Você poderia nos falar um pouquinho como é o funcionamento, há quanto tempo a casa existe, quantos trabalhadores, fazer um raio-x da Congregação Francisco de Paula, meu querido Cosme? Nós trabalhamos nessa casa, a Congregação Espírita Francisco de Paula, aqui no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, na Zona Norte. É uma casa bem antiga, ela completou agora 91 anos, e no dia 23 de abril desse ano, foi uma comemoração diferente, né, porque já era um momento em que nós vivenciamos essa pandemia, né, esse isolamento social. Então, a nossa casa, como outras casas, tiveram que buscar alternativas para que o público a visitasse, não presencialmente, né, fisicamente, porém, através da internet.
A casa, ela tem um trabalho específico, muito conhecido aqui na cidade do Rio e fora do Rio também, que nós trabalhamos com a vidência e com a prece. A vidência é uma verificação espiritual que nós trabalhamos para o irmão que começa a frequentar a casa e após 12 frequências, ou seja, ele ter assistido 12 palestras, sessões públicas, ele recebe autorização para fazer uma verificação, essa vidência. O que é essa vidência? A vidência na realidade, nós identificarmos, através dos médios videntes, nós encaminhamos o irmão para que ele identifique se o companheiro precisa, se ele está com seu amigo espiritual mais presente, se ele tem alguma companhia próxima a ele, para que ele possa fazer o seu tratamento. E a gente sabe que é muito comum, Tavares, os nossos irmãos, nós mesmos, variarmos muito a nossa frequência, os nossos pensamentos. E isso acaba acarretando processos obsessivos. E quando a gente tem essa vivência, essa ideia de buscar os pensamentos elevados, a boa leitura, buscar trabalho no bem, isso vai nos agariando o quê? A presença dos bons espíritos, dos amigos espirituais que nos acompanham e acabam nos transformando a nossa ambiência. O homem não é apenas esse corpo físico, né, que nós vemos aqui especificamente. Nós temos toda uma vibração, né, que nos circunda, corpo, espírito, perispírito. E nós imantamos essa vibração por onde nós passamos. Lógico. Por isso que é muito comum que, às vezes, os irmãos ouvintes que estão nos ouvindo percebem que a gente se sente mal, a gente não gosta de algumas presenças, algumas pessoas que chegam próximos a nós. E a gente não sabe exatamente identificar o porquê, por causa da própria vibração que essas pessoas elas acabam imantando. Então, com essa vidência na casa, a gente acaba aconselhando, direcionando leitura do Evangelho, a gente verifica se o irmão ele tem mediunidade, se ele gostaria de fazer parte do corpo mediúnico da casa, o trabalho no bem. É uma orientação espiritual para que ele possa, de uma certa forma, se equilibrar espiritualmente para que a sua jornada aqui na Terra, de uma certa forma, faça um sentido maior. E, graças a Deus, nós que começamos lá da mesma forma, há cerca de quase 25 anos, nós começamos como todo mundo começa. Chegamos a casa normalmente por dificuldades materiais, morais, muito quebrados, né? Como a maioria de nós chegamos na casa espírita, preocupados com alguma coisa, e aí vamos tomando gosto, né? Vamos namorando a doutrina espírita, vamos nos envolvendo com os amigos espirituais. A partir do momento que a gente começa a estudar, frequentar... Hoje você já está casado, né? Sim, já são mais de 25 anos. Então, a gente trabalha hoje na casa com algumas atividades que nos demanda, de uma certa forma, algum equilíbrio espiritual para que a gente possa seguir na nossa trajetória que nós escolhemos. E o outro trabalho, que tem na casa, que também é muito conhecido, é o trabalho da prece. A prece na realidade, a gente verificar no plano espiritual como estão os nossos entes amados que partiram antes de nós para o plano espiritual. Então, o irmão que frequenta, após fazer a sua vidência, ele tem a possibilidade de anotar 2 nomes de parentes seus, né, entes amados, para poder identificar notícias, saber de como eles se encontram no plano espiritual. E a gente passa isso para as pessoas. Esse é um trabalho muito conhecido na casa, é um trabalho diferenciado, que muitas pessoas nos buscam, mas o nosso objetivo é verdadeiramente divulgar a doutrina espírita, Evangelho do nosso Senhor Jesus. Muito bem, meu amigo. Maravilha essa explicação. Quantos trabalhadores hoje tem na casa, na congregação, e quais são os dias de atendimento que a casa oferece? Algo que a gente sempre pergunta, e a evangelização, qual é o dia da evangelização infanto-juvenil, meu querido? Nós temos mais de 1.000 médiuns na casa. Cerca mais ou menos de 1.100,
1.200 médios na casa. E como é uma casa muito grande, né, localizada no bairro da Tijuca, nós temos sessão pública praticamente quase todos os dias, menos na segunda-feira e no sábado. Nos demais dias nós temos sessão pública todos os dias. Na terça-feira, sessão pública na parte da manhã, às 9 horas, na parte da tarde, a partir das 15 e às 17 e às 20 horas. Então, são 4 sessões. Na quarta-feira, a gente, da mesma forma, nesses horários, né, na parte da manhã, às 9, às 15, às 17 e às 20. Na quinta-feira, a gente tem a partir das 15, às 17 e às 20. Na sexta-feira, da mesma forma, 15, 17 e 20. No sábado, nós temos a evangelização, que funciona a partir das 14 horas, vai até as 16. Depois, a Mocidade Espírita Francisco de Paula, a partir das 17 até as 19. Aos domingos, nós temos a sessão pública, que começa às 15h30 e termina normalmente 17 horas, 17h15. E nós temos, juntamente com a sessão pública, o funcionamento da evangelização Eurípides Barçanufo. A evangelização aos sábados é a Maria de Nazaré, a nossa escolinha Maria de Nazaré. De 15 em 15 dias, nós temos a escola, nas quintas-feiras, escolinha de evangelização da Irmã Teresa. E nos domingos, pela manhã, nós temos a escolinha chamada Lar de Amor, que são 4 escolas, então, que nós atuamos de evangelização, mais a Mocidade Espírita Francisco de Paula, às 17 horas no sábado. Muito bem, muito bem. Nós já temos aqui, meu amigo Cosme, já algumas perguntas no ar, né? Nós fizemos aqui umas divulgações, que a gente sempre costuma fazer no WhatsApp e no Face também, e, inclusive, alguém aqui um pouco curioso, ou acho que é uma curiosa, Kika das Rocas. Esses trabalhos de evidência e prece podem ser feitos à distância ou só no centro? Acho que ela está querendo saber se ela aqui em Natal, em outro local, esses trabalhos que você acabou de falar logo no início, de evidência e de prece, pode ser feito à distância ou só mesmo lá na congregação Francisco de Paula, querido? O que é que nós fizemos, Kika? Quando a casa estava aberta, antes do isolamento, daquele 13 de março, há 7 meses atrás, portanto, essas evidências e preces eram sempre presenciais, baseado naquilo que eu informei. O irmão começa a frequentar a casa e, após as 12 presenças, ele recebe autorização para fazer quando ele completa o seu cartão de marcação. A gente tem um cartão para cada dia e esse cartão é que a gente controla. Hoje, como é que está acontecendo isso? Nós estamos fazendo a evidência e a prece, entrando no site da casa, a gente faz a prece por desencarnado e a irradiação. Não é aquele trabalho que eu expliquei agora. Então, por exemplo, no centro espírita, quando você frequenta, normalmente você tem uma caixinha lá de irradiação para a gente poder rezar para aquelas pessoas que estão vivas, né? Que nós queremos, nós desejamos o bem. E aqueles nossos amigos, os nossos parentes, os nossos conhecidos, que nós desejamos fazer uma prece para que a espiritualidade, né, possa cuidar deles. Então, esse trabalho é que você hoje pode fazer, que era presencial, você pode fazer na internet. O nosso site é o www.cefp.org.br. Vou repetir, www.cefp.org.br. Lá você pode encontrar o link para colocar o nome do seu ente querido para fazer as preces, né? Para a espiritualidade cuidar desse nosso irmão e para fazer irradiação, que todos nós sempre precisamos, né? Do nosso amigo, nosso irmão. É um trabalho que você hoje pode fazer pela internet, né? Pela web, que não é aquele trabalho que eu expliquei no início, aquele trabalho só presencial mesmo, e a partir do momento da frequência do nosso irmão na casa.
Cosme, eu queria que você, pelo privativo, colocasse aí esse site que eu coloco aqui no PowerPoint. E enquanto você está colocando, eu quero chamar a atenção que nós estamos fechando com o nosso irmão Cosme, Deolindo da congregação, como vocês estão vendo aí, todo domingo, certo? Essa parceria com ele, mais algumas pessoas do Rio de Janeiro. Então ficaria assim todo domingo, agora a partir de outubro, né? Nós teríamos essas possibilidades. Então estamos aí alinhavando todo esse trabalho e quem sabe tem aí a grata satisfação de todos os domingos, sempre a partir das 19 horas, o nosso irmão Cosme está aqui com a gente, fazendo esse programa chamado As Parábolas de Jesus. Muito interessante, porque é um estudo muito profundo, porque as parábolas de Jesus estão carregadas sempre de algo muito instrutivo para todos nós. Mas, meu amigo Cosme, nós já temos mais outra pergunta e eu vou colocar aqui logo para você, né? Temos aqui a pergunta do nosso irmão João Cunha. Ele pergunta o seguinte, é aqui de Assunção, a cidade aqui próxima. Quais as campanhas de assistência e promoção social que a casa tem, meu amigo Cosme? Nós temos várias. A casa, ela tem dá assistência para as nossas irmãs, as famílias, né, que frequentam as escolas de evangelização. Então, as mães cadastradas, elas recebem as suas bolsas mensalmente. A casa também ela ajuda instituições que às vezes passam por dificuldades, abrigos de idosos, né, de vovôs, de vovós. Nós também temos o nosso abrigo, que é o Lar de Francisco, que está em outro bairro também, na Estação do Riachuelo, e que na Rua Figueiras Lima, número 19, onde nós também temos assim um grande amor por esse abrigo. Lá estão as nossas vovós, os nossos vovôs, onde nós temos assim um carinho muito grande por esse abrigo, porque é lá que nós recebemos esses nossos irmãos, né, que precisam desse cuidado, onde existe toda uma equipe de trabalho, né, de psicólogo, fisioterapeuta, médico, onde existe todo um trabalho de equipe realmente muito forte, que é 24 horas por dia, porque é um trabalho que ele precisa o tempo. Meu amigo Cosme, tivemos um probleminha com o nosso querido Cosme. Realmente é a questão da internet, tanto que nós nos atrasamos um pouco devido justamente a essa possibilidade da internet do nosso irmão Cosme, e a nossa também está com um pequeno problema. Vamos aguardar aí o retorno do contato do nosso querido Cosme Deolindo. Enquanto isso, nós vamos aqui fazendo a nossa divulgação dos programas que nós temos agora na Rádio Web Estação da Luz. Então, como todos devem saber, toda segunda e sexta-feira, meu amigo Cosme, está nos ouvindo, querido? Tavares, está me ouvindo? Opa, agora estou. Porque eu caí um pouquinho. Agora estou. Parece que fica... são os nossos problemas de internet, né? Você tem que estar com o servidor realmente bem atento, mas são falhas que acontecem, faz parte. Eu falava o seguinte, nós temos esse nosso abrigo lá de Francisco, onde nós temos um carinho muito grande, a direção da casa tem um carinho muito grande pelo nosso Lar de Francisco, que apesar de não estar no bairro da Tijuca, está no bairro outro dentro da cidade do Rio, e que existe uma equipe toda que faz esse trabalho de acompanhamento e, basicamente, de tratamento desses nossos abrigados. A gente também tem, dentro da casa, um trabalho que faz a respeito da distribuição, né, de donativos, né, de instituições que necessitem e que pessoas que vão à casa, às vezes, e estão cadastradas e que não fazem parte da escola de evangelização. Porque nós não temos só necessitados pessoas que têm filhos, né, matriculados na escola de evangelização. Existem pessoas também que estão ali e que têm, principalmente agora, né, nesse momento de pandemia, em que as pessoas têm grandes dificuldades materiais, né, perda de emprego,
às vezes a empresa fechou. Então, essas pessoas, elas estão cadastradas lá também. E a gente faz esse trabalho de uma maneira assim, com bastante amor, porque a gente sabe que, a partir do momento que um companheiro desse ele tem essa assistência, ele se equilibra fisicamente para que, moralmente, espiritualmente, ele possa acompanhar as orientações que a espiritualidade ela demanda, né, dentro dos trabalhos que acontecem dentro da nossa casa. Muito bem, meu amigo, maravilha, esses seus esclarecimentos são bastante salutares. Nós temos aqui mais perguntas, vamos colocar aqui, porque o pessoal é perguntador aqui em Natal, meu amigo, eles não param não, nosso irmão Décio. O pessoal é perguntador aqui em Natal, meu amigo, eles não param, nosso irmão Décio. Olha, Tavares, vou começar uma coisa para você. Eu gosto muito de Natal. Eu conheço a cidade, conheço o Rio Grande do Norte aí, já estive passeando por aí por 2 vezes. É uma cidade realmente que se come camarão muito bem durante todo o ano, né? E carne de sol, e onde tem assim um sol maravilhoso, mas é um sol que queima sem você perceber, porque é um vento constante aí, como venta essa cidade, né? O Rio Grande do Norte, de maneira geral. É uma cidade assim belíssima. Para quem não conhece o Rio Grande do Norte, Natal e as outras cidades que compõem esse lindo estado, ele é maravilhoso. A gente tem alguns amigos que moram aí, né? Que moravam aqui no Rio de Janeiro, e vez ou outra a gente sempre mantém contato. E você, graças a Deus, é um irmão nosso que a gente, com certeza, se conhecendo de outras vidas, nós reencontramos em Natal, que é uma cidade de beleza. Com certeza voltarei a Natal, Tavares. E aqui, meu amigo, será muito bem recebido, com camarão, carne de sol, e tem um negócio aqui chamado paçoca, meu amigo, que é gostoso que só, a moléstia, como a gente costuma dizer aqui no Rio Grande do Norte. Mas, meu amigo, muito obrigado. E tem uma pergunta aqui bem interessante, de um cadeira cativa nosso aqui, o queridíssimo Sérgio de Pinhum. Ele pergunta assim: você é carioca, como está o movimento espírita no Rio de Janeiro, onde Bezerra, deve ser Bezerra de Menezes, e Fabiano, deve ser Fabiano de Cristo, viveu e vivenciou o Evangelho de Jesus em relação à parábola do bom samaritano? Creio que ele deve estar fazendo essa pergunta em relação a Bezerra e Fabiano, porque sempre trabalhavam em favor dos mais necessitados, não é isso, meu amigo Cosmo? Sim. Bezerra de Menezes é uma figura assim, fantástica, é um espírito de escola. Nosso companheiro é um trabalhador ativo ainda dentro do trabalho de caridade, e eu digo isso assim com muita certeza, porque o Dr. Bezerra nunca nos abandona nos momentos de maior dificuldade, principalmente nos momentos de saúde, em que nós estamos vivenciando nesse momento. Bezerra é, de fato, um diferencial para todos nós. E ele fundou uma casa que a gente conhece, que fica próxima à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, aqui na rua São Francisco Xavier, e essa casa é uma casa fundada por Dr. Bezerra de Menezes, que morava na Tijuca. O Dr. Bezerra de Menezes morou na Tijuca. E conta-se a história de que, através de uma viagem que ele fazia de bonde, do centro da cidade, aqui do Rio, né, para a sua casa na Tijuca, ele havia recebido um livro dos Espíritos, e ali ele se encontrou, né, tendo lido a obra e se encantado com a mesma, percebendo que todos aqueles ensinamentos eram exatamente aquele que ele buscava. Se transformou nesse espírito maravilhoso. O Dr. Bezerra tem uma contribuição fabulosa por 2 gestões dentro da Casa Mártir do Espiritismo, né, que é a Federação Espírita Brasileira, que fica no centro da cidade, aqui na Avenida Passos. Hoje, a direção geral foi transferida para Brasília, mas aquela casa, né, que o nosso querido Leopoldo Cirne, que foi um presidente também, que veio depois, ele comprou e construiu, né, na Avenida Passos. Bezerra foi fundamental, não só para a junção dos espíritas, a união, né? A gente sabe que sempre existiram contendas, divisões,
mas a sua humildade, o seu amor, a sua luta pela união, né, dos espíritas sempre foi fundamental. Bezerra foi assim, muito ativo. O nosso movimento espírita aqui no Rio de Janeiro, na cidade, hoje ele tem muitas casas. Casas mais antigas, como essa que o nosso doutor Bezerra de Menezes fundou, que eu falei aqui, que fica próximo à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que é o Grupo Espírita Regeneração. É lá que está localizado hoje o escritório, né, do ICEB, que é o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, né? César Reis, né? A gente tem grandes companheiros que fazem parte do o nosso querido o doutor também que fez 100 anos, doutor Jorge André dos Santos, né? Jorge André. Doutor Jorge André dos Santos, que participou até o final da vida, né? Dessa instituição, né? Que era presidente de honra, né? Eu acho que ainda é presidente de honra do ICEB. Ele nos deixou, assim, também uma obra fantástica. Sobre Fabiano de Cristo é um espírito realmente fantástico, né? Quem conhece a obra de Fabiano, e a gente, durante muitos anos, conheceu o Fabiano associado, né, àquela instituição que era o Instituto de Pecúlio da CAPEM, né, que originou a Cruzada dos Militares Espíritas e que vivenciou durante muito tempo. A CAPEM, ela tinha um trabalho, né, eu acho que ela ainda tem esse trabalho, não sei, o professor César Reis pode comentar sobre isso um dia conosco, que essas casas de Fabiano que ele espalhou, né, não só aqui pelo estado, pela cidade, mas pelo Brasil, e ajudando outras instituições, como o trabalho de Fabiano de Cristo, né? E Fabiano de Cristo, que realmente foi um espírito caridoso demais, extremamente trabalhador dentro do propósito de divulgação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Atualmente, nós temos muitos centros. Em qualquer bairro aqui que você vá no Rio de Janeiro, você tem casas espíritas e casas espíritas lotadas, com muita gente frequentando e com uma opção de trabalhos durante todos os dias, finais de semana principalmente, onde as casas abrem para receber aqueles nossos irmãos que às vezes não podem ir durante a semana. Mas o movimento está cada vez muito intenso. Muito bem, meu amigo. Nós conhecemos aí o Rio de Janeiro, estivemos aí nessas duas que você falou, lá na Federação, na sede histórica, lá onde ficava a farmácia Cordeiro, e nos emocionamos muito. Tem uma pergunta aqui do Face, meu amigo Cosme. Elizabeth Alves, eu sei que no Rio de Janeiro tem uma evidência de moradores de rua sendo assistidos por algumas pessoas que fazem um bem. Há um trabalho para a transformação dessas pessoas ou fica só na assistência ou tem também a promoção social, o levantamento dessas pessoas, meu querido Cosme? Olha, não só o movimento espírita, mas movimentos ONGs, né, que são organizações não governamentais, que a gente chama hoje, as pessoas conhecem pela mídia, como o terceiro poder, né? Seriam as pessoas que fazem, né, esse trabalho também, que ajudam, né, as instituições religiosas, as escolas religiosas também fazem, todos os segmentos. A gente tem hoje, de fato, uma quantidade de moradores de rua bastante intensa. E aí a gente reflete na própria situação que o país atravessa. Algumas casas e algumas instituições fazem aquele trabalho de recuperação da condição do cidadão. Então, tiram documentos, dão banho, cortam cabelo, fazem barba, dão roupa, estilo aquele nosso irmão católico lá de São Paulo, que é o padre Lancelotti, Júlio Lancelotti. O padre, com certeza, ele faz um trabalho de destaque dentro de São Paulo. Lógico. Aqui no Rio, eu posso comentar para vocês que a gente tem um companheiro que faz um trabalho similar todo domingo, Tavares, que é o nosso irmão Bira,
que é do Centro Espírita Jesus Gonçalves, que fica no bairro de Jacarepaguá. Eu falo isso abertamente para você, para os nossos internautas, para os nossos ouvintes, porque eu conheço pessoalmente o Bira. Sempre quando eu sou convidado, vou fazer estudo lá e sempre comentei isso com ele. Bira, o trabalho que você faz aqui de resgate social desses nossos irmãos é fantástico, porque o Bira, ele além de fazer isso todo final de semana, todo domingo, ele convida os irmãos que desejam assistir a sua palestra. A palestra tem na casa uma palestra domingo às 10 horas, que eles assistem a palestra, depois eles vão para um local ao lado, onde eles recebem roupa, tomam banho, cortam o cabelo, fazem a barba, eles se higienizam e eles, na realidade, recebem essa orientação de voltar quando desejarem com outras pessoas. E acaba, Tavares, nossos irmãos, alguns já começam a frequentar a política contra a vontade durante a semana na casa. Por quê? Encontrar o amor, encontrar o respeito, dignidade, que é uma coisa que nós precisamos cada vez mais enfocar. Todo o trabalho no bem, ele deve ser exaltado. E é por isso que a gente está fazendo isso por essa casa. Eu não estou dizendo aqui que só tem anjos, espíritos de luz aqui no Rio de Janeiro, não. Mas esse trabalho, ele deve ser destacado, porque é um trabalho realmente diferenciado, todo final de semana. É uma distribuição mais ou menos entre 100 e 200 almoços que ele faz todo final de semana. Todo final de semana. Muito bem, meu amigo. Que coisa linda, divina e maravilhosa. Mas nós temos aqui uma outra pergunta que chegou, que por sinal foi uma das primeiras que chegou, mas como o assunto que você estava tratando foi mais interessante, a gente foi fazendo aqui um apanhado. Então, é um cadeira cativa aqui da nossa rádio, Júnior de Parnamirim. Ele pergunta por que Jesus falava por parábola naquela época, já que ninguém entende, nem entende ainda, né? Creio que seja isso, né? Nem naquela época se entendia, nem se entende ainda muitas das parábolas de Jesus. Por que Jesus alçou mão e voz das parábolas, meu amigo? Júnior, é uma pergunta muito interessante a sua e, de fato, ela merece ser uma reflexão sobre a mesma. A gente sabe que, na realidade, as parábolas, elas não são uma invenção de Jesus. Primeiro ponto é esse. As parábolas, elas sempre foram contadas, né, no Oriente, e você vai encontrar alguns desses ensinamentos mesmo no próprio Velho Testamento, tá? O Jesus traz a parábola como o seu método de ensino, por quê? Porque ele sabia que a sua missão era uma missão que não demoraria muito tempo. E ele, conhecedor da alma humana, ele precisava chamar a atenção para que esses ensinamentos ficassem registrados para aqueles corações, ainda que eles não entendessem o verdadeiro sentido. Então, quando Jesus começa o método da parábola, e isso já é conhecido por todos os estudiosos, eruditos, né, pesquisadores, o próprio Tito Flávio Clemente, ele chamou Jesus do pedagogo da humanidade. Se ele é o pedagogo da humanidade, ele fazia o quê? Ele trabalhava a pedagogia, que é o método de ensino. E ele, conhecedor da alma humana, ele sabia que ele precisava de uma filosofia para que esse método dele ele ficasse bem sedimentado. Tinha grande dificuldade de todos os aspectos. Chega numa época, numa Palestina antiga, de grandes sofrimentos, de grandes tormentos, de grandes dificuldades, de todos os aspectos, materiais, espirituais. Sabia que não ficaria muito tempo, então ele precisava criar um método para que isso ficasse remarcado. Ele traz, na realidade, a sua filosofia, né, fincada exatamente na questão das parábolas. E a didática que os nossos irmãos professores sabem, que você, quando pedagogo, você precisa de uma didática para isso implementar, e Jesus não era diferente. Ele implementou a sua didática em dois fundamentos essenciais, que são o seu ensino moral e os seus exemplos. Então, ele formalizou a sua didática em dois pontos fundamentais.
o seu ensino moral, os seus exemplos. Porque antes de falar, ele fazia. Então, quando ele começa a falar por parábolas, e isso foi até questionado pelos próprios discípulos dele, porque vós falais para eles por parábolas, porque para vós, vocês conseguem entender, eles ainda não conseguem entender. Então, Jesus empregava essas parábolas, né? E que verdadeiramente, o que é uma parábola? Qual é o conceito de parábola? Se você for pesquisar o conceito de parábola, você vai ver que ele é variado. Ele não tem uma definição única, mas a gente pode confirmar que parábola é o quê? Ela vem exatamente no sentido de ser o quê? Uma história curta com um sentido moral. Para quê? Para que as pessoas possam identificar a mensagem que ela apresenta. Então, quando a gente escuta uma parábola, o que é mais importante? É nós verificarmos aonde nós estamos inseridos dentro dela. O que ela representa para nós. Porque muitos dizem que não entendem, porque verdadeiramente estão afastados da orientação do Mestre Amado. E essa orientação dele, onde ela se encontra? Ela se encontra no seu Evangelho. Quando nós nos propomos a estudar o seu Evangelho, vai ficar mais fácil nós entendermos a parábola. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da obra do nosso Pentateuco Espírita, na abertura desta obra, o Espírito de Verdade, lá na sua introdução, ele diz que na realidade, veio trazer para o homem o convite para que ele venha o quê? Ouvir a música, a harpa, para que o homem possa entender o quê? A chave que faltava para o entendimento da mensagem do Cristo. O Espiritismo é a chave para isso. É onde nós vamos encontrar que aquelas informações que Jesus muitas das vezes usou, metáfora, hipérboles, ou seja, figuras de linguagem que as pessoas não entendiam no passado e algumas ainda não entendem hoje, mesmo passado mais de 2000 anos, isso acaba, de uma certa forma, abrindo, ou seja, um horizonte para todos nós. Quando Jesus começa a divulgar essas parábolas, e elas estão... Não é um assunto simples, tá? Elas podem ser divididas com simplicidade, parábolas simples, parábolas duplas, parábolas emendadas uma na outra, fundidas, né? E elas podem ter vários contextos. O contexto simbólico, o contexto literal, o contexto moral. Então, esses ensinamentos do Cristo, eles estão vivos e ativos até os dias atuais. O nosso irmão Júnior falou a coisa certa. Ainda hoje há um grande desafio para o entendimento delas. Mas eu falo o seguinte, Júnior, mesmo todos os eruditos, exegetas, os estudiosos, eles não têm unanimidade em dizer verdadeiramente, Jesus queria isso com as parábolas. E me parece que esta orientação, de fato, pela sua grandiosidade, Jesus queria que ficasse dessa forma mesmo. Que a humanidade, conforme ela fosse crescendo em inteligência e crescimento moral, ela pudesse entender esses ensinamentos. Hoje você tem, quando você começa a estudar essas parábolas, alguns estudiosos dizem que é por cerca de 30, 50, até 70 e poucas parábolas. Mas essas parábolas, elas continuam mais vivas e mensagens verdadeiras, mesmo nos dias atuais, com todas as dificuldades. Quando nós nos colocamos dentro dela e nós nos perguntamos o que ela significa para nós, com certeza nós encontraremos essas respostas. Muito bom, meu amigo, lindo, divino e maravilhoso. Nós estamos aqui embebecidos com os seus conhecimentos aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a gente quer mandar um abraço aqui todo especial para essa turma que está aí na audiência e na vibração, nosso querido Francisco Julião da Silva, da Silvada Silva Julião, Silvada demais, minha amiga Elizabeth Vanessa, Elizabeth Alves e nosso querido Décio Soares, que faz um programa aqui com a gente, viu, meu amigo Deolino? Cosme, Deolino.
construindo pontes para a eternidade, toda terça e toda quinta, né, seu Delcio? Agora, muito bem, eu estou fazendo a propaganda já. Nós temos aqui, meu amigo Cosme, mais uma pergunta, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, tá aqui, é da Juliana, do Alecrim. É um bairro aqui, um bairro bem populoso, né? Quantas parábolas Jesus trouxe para o planeta Terra e por quê? É o que pergunta a nossa querida Juliana do Alecrim, meu amigo Cosme. Nós acabamos de falar que alguns entendedores dizem que foram 35, 52, 55, 75. Por quê, Juliana? Porque algumas pessoas entendem que essas parábolas são simplesmente isoladas, outras que elas são duplas, e algumas parábolas elas são fundidas. Então, uma está dentro da outra. Então, mais ou menos por volta de 30 a 75, dependendo do estudioso que estiver interpretando essas parábolas. Basicamente isso. E por que ele trouxe ela para nós? Exatamente aquilo que eu falei. Ele precisava que, na sua missão, qual era a missão de Jesus? Anunciar o reino de Deus, o reino dos céus, aqui na Terra. E ele afirmou que esse reino estava dentro de nós, que nós procurássemos nos nossos refolhos íntimos, que nós o encontraríamos. Então, para que a sua mensagem ela ficasse sedimentada nos corações, porque a revolução do Cristo é uma revolução moral dentro do coração de cada um. Essa é a revolução de Jesus. E por isso ele não foi aceito pelos judeus. Então, o que acontece? Porque ele precisava falar, ele trouxe ela, para que essa mensagem ela ficasse imorredora, ela perpetuasse para sempre. E, de fato, mais de 2000 anos são passados, e o que a gente percebe? Esses ensinamentos continuam mais vivos do que nunca. E eles continuam cada vez mais importantes para a condução de nossas vidas. Então, desprezar as parábolas é desprezar o ensinamento do nosso mestre amado. Ou seja, nos afastarmos daquilo que ele pede para que nós possamos fazer. Ou seja, amar a Deus e amar o próximo. Quando nós entendemos esses ensinamentos dele, com certeza fica mais fácil nós exemplificarmos aquilo que ele nos pede. Muito bem, meu amigo Cosme. Temos mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Aqui, essa daqui é bem interessante. É a Lúcia. Deixa eu ver se eu consegui colocar, Jesus. Eu apaguei. Eita, eu apaguei em vez de botar. Vai ter que mandar de novo. Mas aí nós temos aí o J. Filho de Felipe Camarão. Como são catalogados os quase 1.200 trabalhadores aí da sua casa, o Cosme? Todos os trabalhadores eles têm um cadastro. E na recepção da casa, você tem uma relação de todos os trabalhadores quando você chega para trabalhar. Então, eu tenho um número, por exemplo, meu número é o C99. Então, por exemplo, eu sei que o meu cartão está lá apto para trabalhar. E para cada trabalhador executar a sua tarefa, é necessário que você pegue seu cartão para você anotar a sua presença. Então, a gente leva essa ação muito, muito seriamente. Nós chegamos para trabalhar, pegamos o nosso cartão e vamos até o local onde nós vamos apresentar para o dirigente que está responsável pelo trabalho. E ele recebe esse cartão e ele faz a marcação. Não somos nós que fazemos. Quem faz é o responsável. Então, essa catalogação ela está dentro dessas fichas de cada trabalhador e elas estão associadas dentro do próprio banco de dados da casa, onde ele tem lá a relação de todos os trabalhadores. É por isso que ele sabe que tem essa quantidade. Muito bem, maravilha. Mas isso é feito manualmente ou já está via internet, o Cosmo? Isso é feito manualmente. O cartão é feito manualmente. O cadastro não. O cadastro é feito no banco de dados da casa. Então você tem uma ficha. Então a direção espiritual sabe todos os trabalhadores que estão lá e as frequências, né, de cada um deles.
aqui, que é o Fabiano de Cristo, a gente também tem muitos, mas não é tanto assim. Nós temos hoje 150 trabalhadores, mas a gente usa aquela digital, né? A gente conseguiu uma máquina, o cara coloca lá a digital, a gente sabe qual foi o dia que ele trabalhou e tudo mais, está tudo lá pela internet, né? Mas muito bem. Eu queria fazer agora uma pergunta da produção, que é aqui nossa. É, Tem algumas pessoas, e eu queria saber a sua opinião, que dizem que alguns fatos da vida de Jesus, algumas histórias que são contadas da vida de Jesus, na verdade eram parábolas que se transformaram como se fossem fatos reais. Então, algumas pessoas dão até o exemplo da cura do filho que às vezes cai no fogo, às vezes cai na água, que na realidade era uma parábola de Jesus, terminou se transformando em um fato decorrente da sua vida. Você sabe alguma coisa com relação a essa possibilidade, meu amigo Cosme? Aqui no Rio de Janeiro, a gente atua num programa chamado o programa Jesus Sempre, pela Rádio Rio de Janeiro, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 10h30 da manhã. E ele é reprisado aos domingos, agora às 20h25, 8h25 da noite, e às quartas-feiras, às 17h25. Nesse programa que eu faço com uma companheira lá do Francisco de Paula, da Congregação Espírita Francisco de Paula, a nossa amiga Silvia Almeida, a gente faz um estudo do Evangelho de Jesus, né, através das histórias contadas pelos benfeitores espirituais. E os nossos benfeitores que nos ajudam a contar essas histórias do Cristo para todos nós é a Amélia Rodrigues, a poetisa do Evangelho, e o nosso querido Humberto de Campos, e às vezes nós utilizamos também o Neo Lúcio, né? Da psicografia do Chico, do livro do Jesus no Lar. A Amélia tem vários livros, tem 10 livros, né, psicografados pelo nosso querido tribuno Divaldo Pereira Franco, e o Humberto de Campos, ele foi psicografado pelo nosso querido Chico. Então, vários livros. E o que é mais importante a gente entender? Os livros complementares à codificação e o próprio Evangelho de Jesus, nós temos muitas informações que nos chegam. E essa passagem que o nosso irmão colocou, que aquele pai que vai pedir a Jesus se joga aos pés do Mestre amado para que Jesus cure seu filho, que às vezes se jogava no fogo, às vezes se jogava na água e se debatia demais. Os benfeitores espirituais nos relatam, essa passagem inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus descia do Monte Tabor, né, com João, que era o dileto de Jesus, o seu irmão André, seu irmão Tiago e Simão Pedro. Perdão, não é Tiago que está, é André que vai naquele dia. E esses três estavam com Jesus no Tabor. Quando, no Monte Tabor, Jesus ele recebe a presença de Elias e Moisés, né? E Jesus pede para que eles não contem nada para ninguém antes que acontecesse o que iria acontecer com ele. E quando Jesus está descendo o Monte Tabor, que já era de manhã com eles, acontece essa situação do pai que vai lhe pedir para que ele cure seu filho. E aí acontece que Jesus cura e Jesus dá uma branca em todo mundo, né? Raça incrédula, né? E depravada, até quando estarei convosco? Até quando suportarei, né? Trazei-me aqui o menino. E pede para que o espírito que estava próximo a eles, ele saia, se retire e, de fato, o menino fica curado. E aí, depois, em particular, os discípulos vão até ele e perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos curar o menino? E Jesus fala: por causa da vossa pouca fé. Se tivesses fé, como do tamanho de grão de mostarda, diria: montanha vai daqui para acolá, e montanha vem da acolá para cá, e assim aconteceria. Uma metáfora. Mas um fato que, no meu entendimento, está no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, não é uma parábola, é uma verdade. Isso é um fato que aconteceu.
Há vários fatos que são contados por parábola, de fato, mas esse momento dessa cura do jovem, né, que estava obsidiado e que o pai vai se jogar aos pés do mestre amado para curá-lo, para mim é um fato, uma situação que aconteceu. E você vê no próprio Evangelho, no Novo Testamento, é repetida essa passagem nos próprios evangelistas. Naqueles que são sinóticos, né? Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, né? E os evangelhos sinóticos são muito parecidos, têm fatos similares, por isso sinóticos, eles apresentam essas passagens. Então, meu irmão, eu acho, na minha opinião, não sou dono da verdade, é verdade. E a própria Amélia Rodrigues e o Humberto de Campos, que a gente trabalha muito os textos deles, eles nos relatam vários momentos desses casos, e são casos que aconteceram, histórias de fato que ocorreram na vida do Cristo, juntamente com aqueles discípulos que o acompanhavam, mais a miúde, de perto, e todos aqueles irmãos que também não comungando da intimidade de Jesus, mas que acompanhavam de longe a trajetória do meigo Rabi da Galileia. Muito bem, adorei o meigo Rabi da Galileia. Mas, meu amigo, nós temos aqui, já estamos no finalzinho do programa, mas chegou uma pergunta, chegando pergunta, a gente coloca, né? Então, enquanto estiver perguntando, se tiver com tempo aí, é a rádio aí, né? Rádio Rio de Janeiro, AM 1200 e 1400 AM, não é isso, querido? Toda a família pode ouvir. Ouça a Rádio Rio de Janeiro pela web, ela acessa pela web, e o programa Jesus Sempre, o Tavares, ele é um programa que, com certeza, ele traz essas histórias que a gente conta assim de uma maneira muito boa. Toda sexta-feira um programa inédito, ele não é repetido. Toda semana a gente grava o programa e a gente tem assim um momento que nós nos transportamos para aquela... Qual é o horário da sexta? É 10h30 da manhã. 10h30 da manhã. Toda sexta. E agora vai ter quando os ouvintes, os internautas acabarem aqui com o nosso trabalho, quem não quiser continuar no programa da Estação da Luz, pode sintonizar na internet, a Rádio Rio de Janeiro, que o programa de sexta-feira agora vai ser reprisado agora às 20h25. Eu vou ouvir. Fala sobre o perdão. E eu também aí. Jesus Sempre, sexta-feira, 10 horas da manhã, pela Rádio Rio de Janeiro, AM 1400, pela web, pela internet, você acompanha. A pergunta é da nossa irmã Silvia da Ridinha. Por que Kardec diz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, das 5 partes da vida do Cristo? O que ele quer dizer, Kardec? Sim, sei, aquelas 5 partes lá da introdução, logo no início. Você sabe desse fato, né? Silvia, né? É Silvia? É a Silvia. O Kardec, né, ele faz uma introdução dessa obra do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso terceiro livro da nossa codificação espírita, do nosso Pentateuco espírita. Ele diz que pode se dividir em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. Ele faz essa análise. E o que ele diz? As 4 primeiras partes, elas podem ser questionadas. Porém, a 5ª, que é o ensino moral, ela é inatacável. Por quê? O ensino moral de Jesus, ele não está segregado a uma religião, a uma escola religiosa. Não, ele serve para qualquer pessoa da humanidade. Por quê? O que o Mestre Amado nos apresenta dentro das suas orientações, que são dadas através do Evangelho, e Evangelho, o que é Evangelho? É a boa nova do... Estamos aí com um probleminha com o nosso querido áudio com o Cosme.
mas com certeza vai voltar, porque o bom filho a casa retorna, para continuar aí o finalzinho do nosso programa. Queremos mandar um abraço para a nossa irmã Alexandra Chaves, que também está aí na audiência do nosso programa Estação da Luz. Mas vocês podem acompanhar o Cosmo de Olindo toda sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, no programa Jesus Sempre, pela Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Desde 1970 e 71, que a Rádio Espírita Rio de Janeiro é um farol. Tavares? Então, vamos lá. Pode concluir, querido. Vou concluir aqui, desculpa. Quando o Kardec faz essa introdução, né, e que está nesse Evangelho segundo o Espiritismo, e que nos traz essas informações, ele está dizendo que quando nós estudamos o Evangelho, nós estamos estudando a própria moral do Cristo. Ou seja, os seus ensinamentos, aquilo que ele nos exemplificou, quando ele nos pedia que nós buscássemos sempre o quê? Buscar aquilo que ele fazia, para que nós pudéssemos encontrar o quê? A nossa felicidade. Nós reclamamos muito que nós não somos felizes nas nossas vidas, mas é porque, na realidade, nós não buscamos as orientações, a vivência das orientações do nosso Mestre amado. E quando ele fala sobre isso, que as 4 primeiras partes desse evangelho que ele divulgou, que é a boa nova, a boa notícia, a mensagem que vinha dos páramos mais altos para a humanidade, é que nós, na realidade, precisamos nos depurar através da nossa modificação moral, o que na casa espírita nós identificamos como a nossa reforma íntima. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele deve ser aquele elixir que nós devemos tomar todos os dias, em doses homeopáticas, como nos disse o nosso querido Hahnemann, né? Da homeopatia, para que nós possamos trabalhar as nossas dificuldades que nós trazemos de vidas passadas. Quando nós estivermos um pouco mais melhorados dentro dessas oportunidades que se apresentam, com certeza esse evangelho fará a diferença para todos nós. E aí nós seremos menos orgulhosos, o quê? Mais solidários, amigos e irmãos. Com certeza, estudar a Boa Nova de Jesus significa estudar a sua moral, estudar o seu exemplo, que é o exemplo que nós devemos seguir. Não existe outro como modelo e guia, como nos explica o Livro dos Espíritos na questão 625. Jesus, para todo homem, representa o quê? O modelo daquilo que nós devemos buscar para a nossa felicidade. Maravilha, meu amigo. Nós só queremos agradecer a você e firmar que na próxima semana, a partir de outubro, todo domingo, nós teremos aí com o programa com o nosso irmão Cosme de Olindo, da Congregação Espírita Francisco de Paula. Eu quero pedir daqui a pouco as suas considerações finais e que você também já possa fazer a nossa prece de agradecimento e de encerramento do programa. E eu queria agora pedir permissão ao meu amigo Cosme para que eu possa falar um pouquinho sobre a programação da nossa rádio. Hoje nós tivemos o Cosme, diretamente do Rio de Janeiro, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, mas todo dia de manhã, a partir das 8 horas da manhã, nós temos os nossos queridos amigos que fazem junto conosco a Web Rádio Estação da Luz. Toda segunda e sexta-feira, nós temos o nosso querido Amadeu Ferreira fazendo o programa Espírita nos domínios da mediunidade. A partir dessa semana, terças e quintas-feiras, nosso irmão Décio Soares e a sua equipe lá de São Paulo vão fazer conosco o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade. E na quarta-feira está aí o nosso querido Alexandre Santos e equipe fazendo sempre a partir das 8 horas da manhã o programa Filosofia, Ciência e Moral. Hoje nós tivemos o nosso irmão Cosme. Amanhã à noite, a partir das 19 horas, nós teremos a presença da nossa querida Eulália Bueno, que vai falar, entre outras coisas, sobre alguns livros da sua lavra, A Melhor Vida, né? E também A Conquista da Felicidade, além de falar
de um caso que ela conta muito bonito, quando Deus pede até, aí tem a reticência, só amanhã que a gente vai saber o que é que a nossa Eulália vai dizer quando Deus pede, quem é que também normalmente obedece. Isso na segunda-feira. Na terça-feira à noite, nós estaremos em Sorocaba, com o Movimento Espírita de Sorocaba, com os nossos irmãos Alberto Magno e o Wagner Tadeu. Vão falar sobre o Livro dos Espíritos, a obra traduzida por Herculano Pires, o nosso irmão aí que está a escrever, é um dos baluartes do movimento espírita brasileiro. Na quarta-feira, nós ficaremos em São Paulo, não mais em Sorocaba, mas lá no Recanto Espírita Irmã Sheila, com o nosso irmão Edson Barbosa e o Fábio Dionísio, que vão falar sobre doenças incuráveis. Eles estão pesquisando ainda o tema e até amanhã a gente está divulgando, que eles estão fazendo lá uma enquete lá por São Paulo, que é que os seus colaboradores diretos querem que ele fale nesse programa que vai ao ar toda quarta-feira. Na quinta-feira nós vamos para Brasília. Nós vamos precisamente falar sobre o nosso irmão Atualpa Barbosa Lima, a vida e a obra. Ele que foi um dos que participou da campanha da fraternidade, que lançou as bases do movimento espírita unificado no Brasil. Ele não é aqui do Rio Grande do Norte, mas casou com a norte-rio-grandense aqui de Nova Cruz. E também, quando esteve no Natal, criou aqui o Albergue Noturno de Natal. E tem hoje uma casa espírita com o nome justamente do Atualpa Barbosa Lima. E quem é que vai fazer essa palestra? É esse rapaz aí bonito, Paulo de Tarso, que nas horas vagas, meu amigo Cosme, é filho do Atualpa, né? Muito bem. Na sexta-feira, o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e o Fábio Fidelis estarão aqui conosco, fazendo uma análise sobre o livro Ave Cristo, já que Soares vem nesse programa de todas as sextas-feiras, sempre trazendo um livro da lavra do Chico Xavier. E desta feita é o livro Ave Cristo. No sábado, o nosso querido irmão Henrique França, de Brasília, da comunidade da Comunhão Espírita de Brasília, ele vai fazer um programa muito interessante sobre drogas, risco na vida física e pós-morte. Ele que é o criador, o fundador e mantenedor de Salve-se Assim. É um trabalho que é feito em Brasília justamente com moradores de rua ou não, que tem justamente o problema da drogação. E, se Deus quiser, já está aí, dia 4, no domingo, o nosso irmão Cosme volta conosco aqui, falando agora direto sobre as parábolas de Jesus. É essa a nossa programação, meu amigo. Quero mandar um abraço aqui para Alessandra Chaves e também Dona Maria de Deus de Lima, que também estão assistindo o programa conosco. Muito obrigado, meu amigo. Suas considerações finais e a prece de agradecimento, meu amigo Cosme. Primeiramente, a gente quer agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso patrono Francisco de Paula, a você, Tavares, a todos os amigos internautas da Rádio Estação da Luz, por essa oportunidade. É sempre muito bom e muito salutar falar de Jesus, falar dos seus ensinamentos, das parábolas. E o que a gente pode colocar como palavras finais para os nossos amigos, para os nossos irmãos internautas, é que, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos na atualidade, de todos os problemas que nós atravessamos no nosso país, no mundo, dessa transformação que está acontecendo, que nós não percamos a nossa fé, que nós tenhamos exatamente em mente aquela orientação máxima do nosso Mestre Celeste, quando ele nos disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, fica para todos nós essa assertiva do nosso mestre amado, para que nós não percamos a nossa fé. E que, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela sempre perdure e vivifique as nossas vidas. Ele está conosco e a espiritualidade nunca nos desampara. Então, que nós possamos ter um resto de domingo, convidando os nossos amigos, nossos irmãos, para sintonizarem a Rádio Rio de Janeiro, agora às 20h25, nosso irmão Tavares também. Programa Jesus Sempre, na Rádio Rio de Janeiro, AM 1400 do Rio de Janeiro, pela web também. E nos acompanhar todas as sextas, às 10h25, às 10h30, perdão, que é o horário do nosso programa no Rio. E colocando os nossos votos de uma excelente semana para todos. Com Jesus sempre.
Obrigado, meu amigo. Vamos à nossa prece de agradecimento e encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade santa e bendita. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade dessa reunião com todos esses nossos amigos, nossos irmãos, do plano material e do plano espiritual. Graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, emanados virtualmente, através dessa Rádio Estação da Luz. Que as nossas palavras possam ser aquelas sementes de esperança para todos os corações que necessitam como o nosso nesse momento. Que os nossos amigos espirituais, os nossos benfeitores amados, eles possam envolver a cada um dos ouvintes, a cada um dos nossos irmãos da nossa rádio, para que nós possamos, cada vez, levarmos essa boa nova do Cristo para que ela possa ser a nossa verdade, o nosso farol. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. E graças a Deus, meu amigo, muito obrigado por essa oportunidade. Voltamos com você domingo que vem, se Deus quiser. Estamos encerrando a nossa atividade agora no Estação da Luz. Ela volta com a sua programação normal. E amanhã, 8 horas da manhã, o nosso irmão Amadeu Ferreira estará aqui conosco fazendo o programa Nos Domínios da Mediunidade. Muito obrigado. Que a paz, o amor e a harmonia de Jesus de Nazaré esteja no coração de todos, hoje, amanhã e sempre. Uma boa noite, meu amigo Cosme. Boa noite, Tavares. Fica com Deus. Jesus abençoe. Tchau, tchau. Valeu, meu amigo. Até mais.